Fala aí galera, que é o Thiago Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vocabulário Geek. E galera, finalmente chegamos ao final dessa trilogia, onde até agora falamos sobre os filmes X-Men 1 e 2, com as protagonistas Vampira e Tempestade respectivamente, no qual no segundo filme também dei um certo destaque para a personagem da Jean Grey e mostrei um pouco da amizade dela com a Tempestade. Mas bom, foi em X-Men 3 onde os problemas da franquia ficaram bem visíveis. Para começar, o Wolverine já era o rosto da franquia e era óbvio que eles iriam fazê-lo roubar o filme, que foi o que aconteceu. Mas poxa, a forma como eles fizeram isso foi horrível. Eles mataram o Ciclope logo no início para não atrapalhar a narrativa do Logan com a Jean, porque senão, praticamente todas as ações que o Wolverine tomou ao longo do filme seriam decisões do Ciclope. Tipo, não me leve a mal, o crescimento do Logan na trilogia foi bom. De um lobo solitário e perdido sem saber sua história para um professor e líder, foi divertido de ver. Mas fazer isso tomando a posição de Ciclope é meio que um roubo e tira praticamente a maior parte do que o Scott já representa e tem a oferecer ao time. É como se o Homem de Ferro, além de o gênio dos Vingadores, também fosse o único líder, extremamente bondoso e servisse de inspiração pro time, deixando o Capitão América ser uma função realmente relevante ao grupo. Mas voltando ao Logan, mesmo que durante o X-Men 3 ele não tenha trabalhado bem em equipe, por sempre pôr a Jean em primeiro lugar, isso ainda assim é justificável, pois é a mulher que ele ama. E apesar de tudo, pelo menos ao final ele está ao lado do seu time para enfrentar a Amada e Magneto. E o que é mais chato é que é totalmente visível ver o Ciclope tomando as mesmas atitudes. Mas, fazer o quê? A franquia dos X-Men na Fox, quando escolhe seus protagonistas, não larga eles nunca. Mas é claro que a culpa não é apenas do personagem. O terceiro filme por si só já não é bom, e apenas trocar o protagonista não resolveria, mas poderia dar oportunidade para deixar a narrativa mais engajante e divertida. E para esse filme, a escolha dos protagonistas Jean e Ciclope é meio que óbvia. Um filme onde temos uma das heroínas dos filmes anteriores sendo controlada por uma força interior, a guiando pro lado do mal, enquanto o amor da vida dela permanece no time dos bonzinhos, é meio que a mais sensata das escolhas. Sério, o filme poderia investir no inconsciente de Jean lutando contra a Força Fênix e no relacionamento dela com Ciclope, mas como meu ponto é provar que com apenas outros protagonistas da franquia dos X-Men se beneficiaria, então não vou alterar tudo e manter a mesma narrativa. Então, vamos ao que interessa. Ciclope começa destruído com a morte de Jean, não saindo mais em missões e faltando às aulas. Ele não é mais o líder nem o professor que conhecíamos. Ele desabafa com o professor e pede para Charles usar a telepatia nele para ajudá-lo a superar a morte de Jean. Mas o professor nega por ser errado e por haver coisas que devemos passar sozinhos. Mas Ciclope implora e o professor cede, dizendo ajudar a aliviá-lo um pouco. Ao entrar na mente de Ciclope, o professor vê alguns flashes do casal enquanto dialoga com o subconsciente de Scott, o ajudando e explicando o que está fazendo. E o professor diz: "Eu estou mexendo nas melhores e mais felizes lembranças de vocês, fazendo você revivê-las. É tão real, é como se eu estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, mas quero que se lembre, que sinta e não se esqueça de tudo isso. A dor e a perda são reais, Scott, mas a felicidade também, e são delas que devemos lembrar, por mais difícil que seja. Estou sentindo uma dor de cabeça. É pra ser assim mesmo? Bom, estamos em um estado muito fundo da sua mente. É normal que se sinta um pouco desconfortável. É a sua mente tentando me expulsar. Mas é estranho, ela poderia estar me atacando diretamente, mas parece estar atacando você. Não há nada com que se preocupar, mas me avise se aumentar." "Tá bom. Agora concentre-se. Foque em uma memória." "Professor, eu..." "Scott? Scott, tudo bem?" "O que está fazendo?" "Jean? O que está tramando, telepata?" "Jean, você está morta. Como você... Morta?" Eu acho que me lembro disso." "Jean, Scott. Onde está o Scott?" "Não sinto meu corpo." "Jean, onde está o Scott?" "Dormindo, mas ele não é importante." "Espera. Eu sinto algo. Eu sinto... você. Mentiroso. Quer me prender de novo." "Meu Deus. É você. Mas dessa vez não. Dessa vez você não vai conseguir. Eu te superei, velho. Jean, me ouça, eu estou livre." E nesse momento, Jean emerge do lago onde foi morta. E na mansão, o professor é expulso da mente de Ciclope sentindo uma forte dor de cabeça, e o próprio Scott cai inconsciente depois do ataque. Perto do lago onde Jean emergeu, uma pequena vila foi construída, e Jean é assediada por alguns pescadores do local, e ela os assassina, e as pessoas do vilarejo, a vendo como uma ameaça, começam a atacá-la, e ela destrói a vila, onde vemos as capacidades da Fênix nesse filme. Tudo que ela pode fazer em uma cena parecida ser tirada de um filme de terror, como a cena final de Carrie a Estranha, só que com esteroides, e como eles fizeram no Homem-Aranha 2, na cena dos braços do Dr. Octopus despertando. E como eu disse, eu vou usar essa e a próxima cena como demonstração das habilidades dela e também colocar umas limitações.
Alguma forma de brecha que deixe os heróis com uma esperança de sucesso. Mesmo que não pareçam limitações à primeira vista, uma personagem dessa precisa de algo que torne viável a vitória dos heróis. E aqui, vamos definir que ela atingiu a telecinese a nível molecular. Na cena, ela transforma algumas pessoas em pó, outras ela mata os transformando em espécie de nervos gigantes, ao estilo da transformação do filme A Mosca ou dos monstros de Rick e Morty, para quem não conhece o filme. Outros ela incendeia, mata asfixiado, altera o tamanho das partes do corpo e as expande os matando, como expandir o cérebro de alguém até que a cabeça do cara não suporta e explode. E outros que tentam fugir desesperadamente dela, ela altera o espaço, fazendo a pessoa que estava, por exemplo, a uns 20 metros dela, ficassem apenas a 1 metro. Ela causa literalmente uma destruição. E ao final do ataque, ela flutua sobre os destroços como uma vila em chamas atrás dela. Então, Jean vê um Ciclope em pé parada olhando de longe, fazendo ela por um momento cair em si e olhar tudo o que fez e gritar o nome de Scott, que ecoa como uma forte dor de cabeça na mente de todos em todo o mundo. Na mansão, com o Ciclope ainda desmaiado, o professor manda a Tempestade e Wolverine para onde sai a força telepata gritando pelo nome de Scott, e lá eles encontram a vila destruída e chamam as autoridades enquanto voltam com Jean para a mansão. Analisando o corpo de Jean, o professor explica para Wolverine, Ciclope e Tempestade que ele aprisionou uma parte de Jean, que ela era uma mutante muito poderosa e com 2 personalidades, uma, a Jean, que eles conhecem, e uma outra movida a prazer e destruição que se intitulava Fênix. E o professor fala que precisou aprisioná-la, toda coisa que eles inventaram sobre a Fênix ser uma personalidade da Jean e não uma força cósmica. E mais importante, ele explica que Jean e Ciclope têm uma ligação psíquica muito forte e foi por conta desse sentimento forte entre eles que Jean acabou deixando partes, resquícios da mente dela, dentro dele. E quando o professor mexeu na cabeça de Ciclope, a Fênix acabou despertando e ela está ainda mais poderosa do que antes, já que Jean passou anos aperfeiçoando suas habilidades, mas o lado bom e também ruim é que a Fênix ainda não sabe controlá-los. É como se ela fosse uma pessoa que passou anos vendo a Jean usar suas habilidades, mas sem nunca ter acesso. E agora ela está no controle, e está aprendendo a controlar seus poderes, mas de uma forma bem mais rápida que a Jean, pois a Fênix tem todo o conhecimento, mas não a experiência. Então, mesmo ela sendo a mutante nível ômega mais poderosa e instável da Terra, ela ainda não sabe de tudo que é capaz, e isso é uma certa vantagem para os heróis. Então, com isso nós sabemos das habilidades dela e do que ela é capaz de fazer ao surtar e perder totalmente o controle, com aquela cena do vilarejo, e que ela tem uma fraqueza, que é a sua ligação com o Ciclope, que pode trazer a Jean de volta. Mas uma coisa ruim é que os heróis têm que derrotar a Força Fênix antes de que ela atinja todo o seu potencial. Ao estilo desses filmes de corrida contra o tempo, onde a cada minuto a Fênix fica mais ciente de suas habilidades e assim mais poderosa. E com isso, a Fênix retirará tudo que sobrou de Jean e Ciclope perderá a chance de trazê-la de volta. E com essa revelação das ações do professor, gera um atrito entre a equipe. Todos estão zangados ou decepcionados com ele. Ciclope está zangado com Charles por ele mexer na mente de Jean e ele quer salvar a amada. Já Wolverine por professor aprisionar a mente de Jean como um animal e o culpa por ter criado um monstro. E Tempestade, como aprendeu com Jean no filme anterior, diz ao professor que todos devem enfrentar seus demônios e ele tirou essa oportunidade dela. Depois da discussão, Jean acorda e tenta ficar com Wolverine, que a para falando de Ciclope e a questiona sobre o que aconteceu na vila. E ela foge, deixando o louco inconsciente. Na casa de Jean, encontramos os membros da Irmandade de Mutantes formados por Magneto, Spike, Blob, não Juggernaut, o personagem incrível demais para aparecer apenas como um coadjuvante fraco. E para fechar a equipe, Psylocke, não Callisto. Apesar de que foi legal ver a Callisto no filme quando eu era criança, não posso negar que a personagem foi mal utilizada e descaracterizada. Ela é a líder dos Morlocks mais famosa e não apenas uma capanga qualquer, e poderiam utilizar ela melhor caso fosse fazer um filme dos Morlocks ou algo do tipo. E eu sei que a Mística também é muito mais do que apenas uma capanga, mas ela trouxe uma dinâmica com o Magneto bem legal aos filmes, fora que ela passava uma imponência e sensualidade que era bem divertido de ver. Mas a troca da Calypso por Psylocke que eu tenho a acrescentar ao universo, primeiro porque a Psylocke seria uma ótima substituta da Mística, e a Psylocke também tem um visual muito da hora. Poxa, uma ninja com uma katana e um uniforme roxo que, mesmo que não fosse fiel dos quadrinhos como foi a versão da Olivia Munn de X-Men Apocalipse, que eu amo, já seria ótimo se fosse algo que a destacasse e feito com carinho para manter um certo reconhecimento a bater os olhos na personagem. Isso seria muito bom, e fora que com a telepatia dela, ela consegue criar projetos de energia roxa, o que facilmente a deixa como não só uma ótima escolha como substituto da Mística, mas trazendo algo novo às cenas de ação, utilizando um combo de seus movimentos ninja, sua katana e projéteis, algo nunca visto na franquia até então. Mas eu entendo o porquê de colocar a Tempestade versus Callisto, porque nos quadrinhos a Tempestade enfrentou a Callisto pela liderança dos Morlocks, isso no mano a mano, e saiu vitoriosa, e depois deixou a Callisto na liderança da equipe, com a Tempestade ainda no grupo, mas como uma espécie de líder suprema acima da Callisto.
Mas Tempestade contra Psylocke também seria muito divertido de se ver. E pela Psylocke ser telepata, podemos aderir a sua característica, que ela tem facilidade em encontrar mutantes, então ela poderia encontrar a Jean sentindo a enorme presença psíquica dela. E também seria fiel aos quadrinhos, pois mesmo a Psylocke já ter tido a sua época como vilã, hoje é um dos membros dos X-Men mais valiosos, e caso tivessem mais filmes poderiam trabalhar aos poucos e de um modo fluido a mudança de lado dela. Então beleza, no time de Magneto temos Spike, Blob e Psylocke, enquanto isso no time dos mocinhos temos Professor, Ciclope, Tempestade e Wolverine. Na cena que Jean se descontrola, seria ao extremo. Ela não só levitaria sua casa, mas diversas partes da rua e casas do lado, como se a telecinese dela estivesse realmente descontrolada. E assim os heróis lutam para entrar. Tempestade enfrentaria Psylocke, que desvia e lança flechas e diversos simples construtos telecinéticos para atacar a deusa. Wolverine enfrentaria o Blob e Ciclope Spike. E para ter vantagem contra a Tempestade, Psylocke entra em uma casa vizinha que estava flutuando, pois uma luta em local fechado, Psylocke poderia ter mais vantagens. Ciclope, enfrentando Spike, entra na casa de Jean para tentar impedir o que poderia estar acontecendo lá dentro. E Wolverine luta contra Blob, que por ser muito pesado, no meio da briga os dois acabam caindo no chão. No chão mesmo, que não seja um lugar que está flutuando. E na casa de Jean, Ciclope chega a tempo apenas para ver o professor ser assassinado pela amada, assim como no filme. E no enterro do professor, Tempestade faz o discurso e no funeral vemos diversos mutantes e quem sabe easter eggs de X-Men que dificilmente iriam aparecer nas telonas. E lá estão também mutantes e personagens que apareceram nos filmes anteriores ajudando os mocinhos, como Noturno, Apache, Jubileu, Moira e outros. Depois do funeral, os personagens discutem sobre o destino da escola e Tempestade decide continuar o legado de professor, após Anjo pedir por abrigo. Mas Wolverine e Ciclope ficam uns contra os outros, pois Ciclope quer salvar a amada e Wolverine decide que Jean tem que morrer para evitar que ela fique mais forte e cause outras mortes. Até porque, se ela matou Xavier, que era uma figura paterna para todos, seria extremamente fácil para ela matar outras pessoas imutantes. Ororo também sofre bastante. O peso de ser a nova líder dos X-Men e não sentir-se preparada para o cargo, lidar com o luto de seu mentor, que foi assassinado pela sua melhor amiga enquanto tem um embate pessoal. Seu emocional diz que Jean tem salvação, e sua lógica para impedirem Jean a qualquer custo. A discussão entre Ciclope e Wolverine chega em um ponto tão alto que os dois começam uma briga visceral na mansão, com ambos atacando com tudo que tem. Porém, após destruírem uma sala inteira, ambos são interrompidos por Tempestade, que briga com eles, que sem o professor, eles precisam manter a calma pelos alunos. E pessoal, só um adendo em algumas coisinhas que também valem ser mencionadas. O Homem de Gelo nesse filme não tem um triângulo amoroso com a Lince Negra e ele ainda continua segurando suas habilidades, nunca se soltando completamente. Vampira, assim como no filme, some para tomar a cura antes do professor morrer, mas ao ficar sabendo da morte dele, retorna e decidida fala com Bob que não irá tomar a cura, que ela não irá deixar de ser quem é e se ela não vai fazer isso por ela, com certeza não vai fazer isso por homem algum. Mas Bob a interrompe sorrindo porque não era isso que ele queria. Ele nunca pediu ou demonstrou isso para ela. E ele finalmente diz que a ama e ela, chocada, o abraça, e nos braços dele, diz que o ama também. E com isso, não é dito, mas fica implícito que o personagem do Homem de Gelo seria sexual. Mas, antes de vocês irem me criticando nos comentários, eu sei que ser sexual não significa que você não goste de tocar nas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando apenas que ele não necessita de atração sexual para conviver com a pessoa que ele ama. Aí mesmo que, sei lá, em 2006, que é o ano que o filme foi lançado, mesmo com a Fox não querendo tocar ou abordar temas tão tabus para a época, seria legal ver o filme levantar uma bandeira de relacionamentos diversos, sem que eles precisem tomar uma cura para poderem ser felizes. Pois já que os X-Men são uma alegoria para minorias, ter o casalzinho adolescente fofo da franquia tomar a cura para ficarem juntos não me parece a ideia mais empoderadora. E mais uma coisa. Eu quero manter a cena onde a Fênix transforma uma caneca em uma estrela que foi cortada do filme. Eu entendo porque a cena foi cortada, mas acho que vale a pena deixar a cena aqui para demonstrar o crescimento dos poderes da Fênix e que os heróis não têm a mínima chance. Mas beleza, voltando à história. Jean aparece para o Ciclope psiquicamente, como nesse capítulo final dessa última trilogia de Star Wars, para desabafar com ele. Ela pede para Scott a matar e ele se recusa, se declarando para ela e dizendo que vai trazer ela de volta para casa. E por causa dessa ligação deles, ele consegue ver onde ela está e vai. E no caminho ele enfrenta 2 mutantes de Magneto para chegar ao acampamento. Mas não quaisquer mutantes como no filme. Eles tinham literalmente uma biblioteca de personagem e escolheram quaisquer mutantes sem graça.
Então, para deixar mais divertido, ele enfrenta o Groxo, que apareceu no primeiro filme, e o Avalanche. E o Ciclope usa de uma pequena estratégia para derrotar os inimigos, e nessa batalha vemos ele furioso e bem mais violento do que de costume. Ele escuta o plano de Magneto e chega até Jean, e os dois conversam um pouco antes dela perder o controle, e novamente ela implora para que ele a mate, mas ele não faz. Então Magneto surge e o expulsa do acampamento. Então, Ciclope retorna à mansão e conta o plano de Magneto à Tempestade, que questiona se ele realmente está do lado do time, pois por mais que a doa dizer isso, ela já tomou sua decisão e está disposta a fazer qualquer coisa para salvar o mundo. Então, um time formado por, fica comigo, Tempestade, Ciclope, Wolverine, Fera, Vampira, Homem de Gelo, Lince Negra, Noturno, Colossus, Anjo, Apache e Jubileu vão para ele enfrentar o Magneto. E no Pássaro Negro, Ciclope faz um discurso para motivar o time e prepará-los para a batalha, e ele diz que tem um plano para cada um do grupo. Então, na batalha, a divisão ficou assim. Lince Negro e Jubileu enfrentam Blob e Groxo, passando por eles para salvar o menino da cura. Sim, ainda tem essa linha da história da cura acontecendo no filme. Enquanto isso, Colossus comanda um time formado por Homem de Gelo, Apache e o recente membro o Anjo para acabar com os acólitos de Magneto, para impedir eles que cheguem até o prédio da cura, enfrentando no caminho todos os capangas de Magneto que apareceram até então. Psylocke, Spike, Pyro, Dente de Sabre e Avalanche. Onde no meio da batalha, o Homem de Gelo finalmente supera sua insegurança em relação ao controle de suas habilidades, ficando na sua forma de gelo e derrotando seu antigo amigo e parceiro Pyro. Derrotando não, humilhando o cara e mostrando que ele deveria ter continuado na escola. E após Jubileu e a Lince Negra salvar o menino da cura, Jubileu leva o garoto para longe da briga, enquanto Lince Negra se une aos amigos para enfrentar os acólitos. E no meio da briga, por acharem que essa pode ser sua última vez juntos, Lince Negra puxa Colossus e o beija enquanto usa suas habilidades de intangibilidade para desviar dos destroços que podem acertá-los. Enquanto isso, Fera lidera Noturno e Vampira contra Magneto. Vampira que no meio da batalha absorve o mutante com super força e voo, ficando com as habilidades iguais à sua versão dos quadrinhos. Pode até ter algo visual que mostra que ela absorveu para sempre as habilidades dele, tipo os olhos dela mudando de cor por um momento e ela se sentindo diferente, algo que mostre que ela vai ficar com essas habilidades para sempre ou por mais tempo que o normal. Meio que o mesmo que acontece com ela quando absorve as habilidades da Capitã Marvel nos quadrinhos. Mas, no meio do caminho, podemos ter um momento onde a Vampira assume a liderança e, junto de Fera, monta uma estratégia para derrotar o vilão, que por muitas vezes fez da vida da garota um inferno, onde ao final, Fera distrai Magneto e Vampira o injeta a cura. Enquanto isso, Tempestade, Ciclope e Wolverine vão enfrentar a Fênix, onde no início Ciclope e Wolverine não encontram uma forma de enfrentar a Fênix por essa estar muito forte, e cabe à Tempestade por ser a mais poderosa de ter a amiga em uma luta épica entre a deusa dos elementos e a força cósmica Fênix, com as duas demonstrando todas as suas habilidades, um verdadeiro embate entre divindades. E ao final, Tempestade é derrotada, mas não antes de deixar Jean fraca. Então, todos os X-Men, Ciclope, Fera, Colossus, Vampira, Homem de Gelo, todos que estavam no campo de batalha vão para cima da Fênix. Ataques com combinações de poderes, ataques solos para que cada um brilhe, e ataques em pequenas equipes são feitos contra ela, mas sem sucesso suficiente para derrotá-la. Mas não é só um combate difícil fisicamente, mas também emocionalmente, pois todos ali tiveram nem que seja um pouco de contato com a heroína. Uns sentem mais que outros, mas no final todos estão tristes, a ponto de alguns personagens como Ciclope e Homem de Gelo pararem no meio da batalha e olhar toda a destruição e dor de sua família enfrentando um membro perdido. Com isso, Bob se solta ainda mais, dando uma pequena demonstração de todo o seu poder. Uma breve disputa entre o Guerreiro de Gelo e o Fogo Cósmico. Mas apesar de dar um pequeno trabalho para ela por alguns instantes, ele não tem sucesso e é derrotado. E assim, a Fênix, mostrando-se imparável, vai derrubando um a um. Porém, por um breve momento, em determinado ponto da batalha, a personagem cai em si e, mais uma vez olhando o que fez, pede para Ciclope matá-la. Essa é a única chance. Ela está forte demais e ainda está evoluindo. E Ciclope, mesmo não tendo escolhas, ainda hesita, e Jean tira o visor dos olhos do herói e diz que o ama, enquanto segura as mãos do amado, que abre os olhos lentamente para matar a amada com seus raios. Mas é impedido por um Wolverine que não consegue perder mais nada em sua vida. E então, como ato final, Jean se vê na posição de se sacrificar para não matar seus amigos. E brilhando em intensidade uma luz branca como se não fosse mais a Fênix Negra, e sim a Fênix Branca, a história de Jean vai chegando ao fim. Ciclope abre os olhos e está em um local todo branco. E Jean, que veste as cores do local, conversa com ele. E lá os dois se despedem,
e Jean desaparece. No campo de batalha, Jean termina de brilhar e se transforma em energia que, como se em uma explosão, se espalha por todo o planeta. E já na resolução do filme, Ciclope está desolado, o sacrifício é alto demais, e ele, não aguentando enterrá-lo uma segunda vez, abandona a equipe, deixando a oportunidade de, quem sabe, um possível filme solo do personagem. E Wolverine também resolve sair da equipe, pelas perdas que teve, de um homem que não tinha nada a um homem que perdeu tudo. E estaria livre para Wolverine imortal ou qualquer outra coisa que queiram fazer com o personagem. E assim, também concluindo as narrativas dos protagonistas abertas nos filmes anteriores, Tempestade, a protagonista do segundo filme, tomaria a posição de nova diretora, provando para si mesma que é capaz de ser uma líder e continuar o caminho de seu mentor. Já a Vampira, a protagonista do primeiro filme, que gradualmente iria conseguindo compreender e sentir orgulho de ser quem é, não só uma mutante, mas uma X-Men, ao final lidera a equipe dos novos X-Men, formadas por Homem de Gelo, Colossus, Lince Negra, Anjo, Noturno e a Paz, com a Vampira não precisando ser necessariamente a protagonista do próximo filme. E assim a franquia estaria livre e revigorada para mais filmes, sem precisar rebootar. E fora que estaria mais diversa, tendo 2 personagens femininas, sendo que uma delas tem uma posição de liderança na equipe, um personagem estrangeiro, um outro personagem com uma aparência diferente que ao mesmo tempo que é alvo de discriminação, representa a superação da desigualdade e está em paz consigo mesmo, além de também ser um estrangeiro, 2 homens brancos e um nativo americano. E fora a presença de uma mulher negra no cargo de maior poder da organização. Então eu acho que seria interessante assistir a opinião da crítica e do público de 2006 sobre essa formação final do filme. E mais algumas coisas. A cena de Magneto conseguindo mexer a peça de xadrez é incrível, eu acho ótimo mantê-la. Só faria uma modificaçãozinha que seria tê-lo na prisão e não em um parque, pois o Magneto é um grande criminoso e infernizou o mundo só na trilogia. Então eu acho que a saga fecharia bem tendo seu maior inimigo, sem seus poderes, e preso junto dos humanos que ele passou os filmes desprezando. E a segunda coisa seria, eu retiraria a cena pós-crédito do professor ressuscitando. A cena é legal, mas ela simplesmente não funciona e tira toda a importância da morte do professor no filme. Ela tá ali para trazer o professor para os filmes futuros, sem precisar explicar muita coisa. Então, sem ressuscitar o personagem, pelo menos por agora. Apesar de eu gostar muito do professor, eu preferiria que essa cena não estivesse para podermos ver nos próximos filmes os X-Men lidando com o mundo sem o professor, com os X-Men dando continuidade ao sonho dele. Pensando bem, faz o seguinte, mantém a cena, mas a Moira não diz quem ressuscitou. Ela só se assusta com a pessoa acordando, aí deixa para as pessoas teorizarem, aí botem o professor na geladeira por uns 3 filmes no mínimo e pronto, podem trazer ele quando quiser. E sim, galera, com a trilogia revigorada para mais alguns filmes, não teríamos espaço para um filme do Primeira Classe, mas não tem problema porque era só transformar o filme em série. Uma série curta de, no máximo, uns 10 episódios, que conta a origem deles no auge da Guerra Fria, onde acompanharíamos a formação e a evolução desses personagens tão queridos como o Professor, a Mística e o Magneto, e o Fera também, onde também poderíamos contar com a presença de personagens que não foram utilizados no cinema, como a Emma Frost, o Gambit, o Homem Múltiplo, por exemplo. E isso também deixaria bem interessante a forma como eles adaptariam a saga de Futuro Esquecido nos cinemas. Porque enquanto os filmes dos X-Men fossem continuando a história dos personagens no futuro, ou no caso no presente, a série continuaria a nos contar sobre o passado, com as 2 histórias sendo paralelamente construídas para que ambas combinassem no filme que abordasse a saga. Então é isso, pessoal, finalmente chegamos ao final dessa trilogia, se alterássemos o protagonista dos X-Men. Obrigado por terem ficado comigo até agora, galera, sério, eu agradeço muito o apoio e o suporte de vocês. Mas como eu disse no primeiro vídeo, o lance é, o Wolverine é um personagem extremamente legal e merece filmes sobre ele, mas não todos, porque, é como eu falei, ele não é o único personagem legal dos X-Men. E a escolha da Vampira, Ciclope e Tempestade foi porque, na minha opinião, eles foram os que mais sofreram na trilogia e mereciam um destaque. Fora que eu dei meu máximo para tentar dar mais destaque para a personagem da Jean também, já que ela seria uma peça-chave para esse último filme da trilogia. Nós tínhamos que estar investido na história da personagem, senão o clímax do filme simplesmente não funcionaria. E uma curiosidade na criação desses vídeos sobre os X-Men, assim como eu também falei no universo do DCU, é que para esse vídeo dos X-Men, eu fiz os filmes inspirados nas formas de narrativas das franquias Alien e Exterminador do Futuro, onde nos primeiros filmes dessas obras era uma pegada mais terror, especialmente Alien, e na continuação, um filme de ação, onde cada filme tem um tom diferente. No caso dessa trilogia, eu pensei no primeiro filme mais dramático, o segundo mais ação e o terceiro uma história de amor épica. E mais uma coisa, X-Men 3 merece muito mais detalhes do que eu dei aqui. Um filme que só focasse na cura ou na Fênix separadamente seria o ideal, e não uma mistura entre essas 2 narrativas que, na realidade, não conversam entre si. Tanto é que a narrativa da Fênix ficou toda apertada e em segundo plano em relação à da cura, o que prejudicou a narrativa da cura, que era muito interessante.
E se vocês quiserem que eu faça uma versão de X-Men 3, se o filme focasse só na cura, excluindo o trecho da Fênix, é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou ficar felizão em narrar pra vocês algum dia. Algum dia. Então é isso, galera. Se gostaram de algum aspecto desse vídeo, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perderem mais conteúdos. Eu pretendo trazer coisas em breve, então fiquem espertos. E se vocês quiserem que eu traga a minha versão de algum filme ruim, deixem aqui nos comentários também. Eu tenho planos para um vídeo do Quarteto Fantástico e outros tipos de conteúdos que não sejam só reescrever um filme, mas aí já é surpresa. Sigam também o Vocabulário Geek no Instagram, eu não mexo muito por lá, mas eu pretendo trazer conteúdos adicionais por lá também, como enquetes, de temas de vídeos e tal. Se quiserem me seguir também no meu Instagram pessoal, seria bem legal, também vou deixar aqui na descrição, aí vocês podem ver meu rosto. E isso é tudo, pessoal, fiquem de Deus se você é de Deus, se não fique sem ele, abraço, fiquem na paz e tchau!